Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, telespectadores que nos seguem a partir do Facebook, e cumprimentamos também os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Savana 100.2. Falamos daqui do local habitual, que são os estúdios da Rádio Savana 100.2. Iniciamos desta forma o nosso programa Pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para o fim do julgamento do caso Matavel. Vamos discutir também as mexidas na eletricidade de Moçambique e também um tema incontornável que sempre nos acompanha aqui nesse programa, que é o Covid-19. Fernando Lima, deste lado, como é que está? Bem, acho que se houvesse muitas barragens em Gaza, e agora há um debate sobre se há barragens suficientes em Gaza, nomeadamente em Mapai, neste momento estariam com uma reserva apreciável, uma vez que tem chovido intensamente em grande parte dos distritos de Gaza, tendo em conta, inclusivamente, que uma parte da província de Gaza é uma zona semiárida e onde, portanto, há problemas graves de carência pluviométrica. Mas não é o que se passa nos últimos dias, não obstante eu estar mais junto à costa, portanto, um sítio muito mais privilegiado pela chuva. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os principais temas que elencamos para este programa, para o nosso programa de hoje, vamos até o tema de semana, que é Muquero pago com serviços sexuais. Bem, eu estou a trazer um tema muito sensível e espero que este tema sensível mereça também grande atenção por parte das nossas organizações dedicadas aos direitos humanos e dedicadas aos direitos das mulheres e, sobretudo, à violação dos direitos das mulheres. Como já dissemos nos nossos programas anteriores, uma das vítimas imediatas e diretas do Covid-19, e com a imposição de medidas muito restritivas no tráfico entre a África do Sul e Moçambique, um dos setores que se ressentiu muito foi o muquero, ou seja, este comércio informal através da fronteira e que abastece em grande parte os mercados da zona de Grande Maputo. Ora, aquilo que está a acontecer é que, basicamente, o pequeno comércio está interdito a circulação de pequenos transportes, de transportes que não estão licenciados, que não têm as devidas autorizações, pura e simplesmente não estão a funcionar. Então, o que é que está a funcionar? Estão a funcionar os corredores ilegais clandestinos por onde se faz contrabando. Contrabando de quê? Contrabando de produtos e contrabando de pessoas que vão e vêm da África do Sul, e também pequeno comércio, uma vez que este comércio tem natureza individual e, portanto, é feito também por estas vias clandestinas. Ora, aquilo que está a acontecer não é que não tenha acontecido ou não tenha sempre acontecido, mas agora, aparentemente, está a acontecer de forma mais explícita. Portanto, estas senhoras que arriscam a vida a atravessar clandestinamente a fronteira na zona de Ressano Garcia e de forma clandestina para passar os seus produtos para comercializarem em Maputo, estão a ser vítimas de abusos sexuais, tipo, têm que pagar um imposto por serviços sexuais para passarem as suas pequenas mercadorias. Ora, isto claramente também enquadra-se na violação dos direitos humanos, no extremar da violação dos direitos humanos por causa do coronavírus, e, portanto, eu trago este assunto porque é um assunto dramático para dezenas de senhoras que têm que arriscar a vida
junto à fronteira de Ressano Garcia para fazerem as suas atividades comerciais. Para aquilo que o Fernando Lima acompanhou, isto é protagonizado por quê? Por agentes alfandegários ou por chamados majorídeos, aqueles que fazem os carregamentos, aquelas mulas que ajudam na travessia? Bem, desde sempre, a questão dos favores sexuais sempre foi praticada por um número diversificado de agentes. Portanto, por quem tem autoridade, por quem deixa passar ou não deixa passar dos dois lados da fronteira. Aquilo que tem acontecido mais recentemente é que estes jovens que também fazem do seu modo de vida o auxílio à passagem clandestina de fronteira, estão a exercer também este tipo de pressão e este tipo de abuso sobre as pessoas que eles próprios ajudam a passar a fronteira. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o julgamento do caso Matavel. Terminou no Tribunal de Xai-Xai, que é a capital provincial de Gaza, o julgamento dos assassinos de Anastácio Matavel, um ativista da sociedade civil. Os réus foram condenados a penas que variam de 2 a 24 anos de prisão, mas o Estado saiu ilibado da responsabilidade no crime. É uma meia vitória, Fernando Lima? É uma meia vitória e é uma peça também mais ou menos bem encenada. Ou seja, não há grandes surpresas no desenlace final deste julgamento, e estão por detrás do assassinato ficaram sem condenação, desapareceram da fotografia deste funesto evento e, portanto, os moçambicanos ficaram com um copo meio cheio neste desenlace, uma vez que, e tal como aconteceu no passado com outros atentados com as mesmas características, nesses outros atentados não houve sequer julgamento, porque os promotores dessa violência, estou a falar do Iricimo Salema, do Zé Jaime Macuan e de Gil Sistak, os mais recentes atentados, esses esquadrões saíram ilesos, digamos, das suas ações. Neste caso, digamos que o esquadrão escalado para esta ação não foi completamente competente no assassinato encomendado e, portanto, ao terem um acidente com a viatura que conduziram, permitiram a sua captura popular antes de ser uma captura pela polícia e rapidamente foram levados a julgamento, não aqueles que ordenaram o assassínio de Anastácio Matavel, mas aqueles que, na prática, executaram o ativista de Gaza. O Fernando Lima dizia muito bem que ficamos sem saber quais as motivações que levaram ao assassinato de Anastácio Matavel. Ficamos nós todos nos autores materiais. O tribunal considerou que os polícias não praticaram o crime enquanto agentes ao serviço do Estado. E a questão que fica é a pergunta de $1 milhão. Estavam ao serviço de quem? Esta é que é a pergunta que fica por responder, Fernando Lima. Exatamente. Não. Certamente que há alguns protagonistas no julgamento e nesta encenação que nos tomam por tolos. Como se, num belo dia, o comandante da UIR em Gaza tivesse acordado mal disposto e tivesse decidido planear a eliminação física de um cidadão moçambicano. Ninguém acredita neste tipo de histórias. Elas só acontecem naqueles enredos mais inverosímeis dos livros policiais. Há uma motivação, e a motivação não é gerada a partir de um comandante de unidade da intervenção rápida da polícia. Certamente
certamente que houve outras motivações e que houve outros envolvidos. Aliás, está a circular um áudio nas redes sociais, que é preciso também aferir da sua autenticidade, em que um foragido do mesmo esquadrão promete trazer a lume toda a verdade sobre aquilo que de facto aconteceu na fatídica manhã de 7 de outubro. Aliás, Euclídio Mapulasse, numa primeira fase dos interrogatórios, começou por dar muitos detalhes de como a operação foi planeada e executada, e depois, por instruções que recebeu na cadeia, por intervenção de autoridades policiais e do próprio Ministério do Interior, a sua versão dos factos foi alterada e, portanto, há uma diferença muito grande entre aquilo que foi produzido em de interrogatório e de investigação primária e depois aquilo que foram as audições em tribunal. Aliás, a juíza, em relação a 2 dos réus, aqueles que são considerados os autores morais deste assassinato, o comandante do GOI, Grupo de Operações Especiais, e o comandante da UID, Unidade de Intervenção Rápida, ela claramente não seguiu o guião produzido no julgamento, mas utilizou muito mais todas as investigações que precederam o julgamento para tornar evidente que foi Afonso Macuacua, o comandante da UIR, que mandou selecionar o grupo para esta missão, e foi Tudelo Guirrugo, o comandante do GOI, que coordenou todas as operações antes desta ação sido executada por 5 operacionais do GOI. E Fernando Lima citava aí um áudio que começou a circular logo após da leitura da sentença, em que supostamente quem fala é Agapito Matavel, que no tribunal foram-lhe sacadas todas as responsabilidades em relação deste caso. Não é estranho, Fernando Lima, que estas informações, este vídeo, só aparece exatamente após o termo do julgamento? Se aparecesse antes, podia perturbar um pouco o tal de guião que foi preparado para este megafilme. Francisco, a observação é muito bem feita, uma vez que é muito duvidoso que um polícia que está a ser acusado de todas as responsabilidades do assassinato de Anastácio Matavel tenha esta preocupação de esperar algumas horas pelo veredito do tribunal para aparecer em público e a falar para um meio de informação sediado em Nacala. Depois cita corretamente partes do julgamento que nem sequer foram mencionadas pela comunicação social que esteve presente no tribunal. Claro que ele diz que foi a esposa que lhe disse como aconteceram as coisas, mas também aqui há muitas interrogações, uma vez que o controle dos familiares dos réus e do foragido era muito apertado, e eu tenho sérias dúvidas se a esposa de Agapito Matavel esteve de facto em tribunal para lhe revelar todos estes pequenos detalhes dos seus companheiros de missão. O Euclídio Mapulasse teve menos de um ano, são 23 anos, em relação aos outros que tiveram 24. É verdade que o tribunal não explicou esta diferença, a juíza não explicou durante a leitura da sentença, mas isso não terá sido pelo facto de que durante os interrogatórios ter sido a pessoa, o Mapulasse, que revelou informação crucial sobre a operação que assassinou o Matavel. Ele não beneficiou disso?
Essa é a minha convicção, embora seja a minha convicção pessoal, não esteja baseada em nenhum parecer técnico, nem em nenhum comentário por parte do Ministério Público ou da juíza em relação à moldura penal de Euclídio Mopolassy. O Ricardo Maganha, que é o intermediário de Henriques Machava e dele do Chibuto, foi absolvido. O tribunal entendeu que não haviam evidências suficientes que era a sua viatura utilizada no crime, mas o carro tem um dono, e todos nós conhecemos, chama-se Henriques Machava e dele do Chibuto. A questão que fica, Fernando Lima, então, como é que o carro foi parar às mãos dos assassinos? Considera que há um grandíssimo esforço para afastar Henriques Machava de toda esta operação para assassinar Matavel? Claramente, e o próprio tribunal e alguns agentes processuais, talvez cúmplices seja uma palavra muito forte neste momento, mas colaboraram nesta encenação, ou seja, em sede de sentença final sobre o que é que, e de reconstituição do que terá acontecido, o tribunal conclui que Ricardo Manganha não era o proprietário da viatura e que o proprietário da viatura era o edil de Chibuto, Henriques Machava. Mas diz muito. Previamente, Henriques Machava foi despronunciado. Portanto, o tribunal, quando ao proferir a sentença, já não podia sentenciar o edil de Chibuto, uma vez que ele não fazia parte dos indivíduos presentes a julgamento, como estava inicialmente previsto, quer na pronúncia, quer na acusação. Portanto, o ónus da responsabilidade da viatura que esteve envolvida no assassinato e no acidente que imediatamente se seguiu ao assassinato, essa responsabilidade civil recai sobre Henriques Machava, e quanto à questão criminal, haveria que investigar, haveria que eventualmente abrir de novo processo para se saber se houve participação ou não no crime. É importante realçar que na pronúncia Ricardo Manganha não estava indiciado como no crime de associação para delinquir. Portanto, o fornecimento da viatura não foi a título fortuito, mas foi para se praticar um crime. Será que outra pessoa e outro agente forneceu deliberadamente a viatura, um instrumento para a prática do crime ao afastar-se da culpa Ricardo Manganha? Portanto, isto é uma questão que fica por responder, não obstante ter havido, digamos, esta jogada, eu diria, mal arquitetada, sobre a posse da viatura. Mas o tribunal vai a ponto de dizer que o talão de depósito que foi apenso no processo como prova de que uma parte da compra da viatura foi amortizada, o tribunal considera que não há nenhuma evidência de que esse talão de depósito seja referente ao pagamento da aquisição da viatura. Mas há informações, porque há muita informação que circula sobre o assassinato de Anastácio Matavel. Parte dessa informação, aliás, já foi publicada pelo semanário Savana,
chegou-se a planear um outro cenário, que era apresentar-se queixa na polícia de Chibuto em como a viatura do edil desta autarquia foi roubada. teria sido roubada e, portanto, teria sido numa viatura roubada que o assassinato foi perpetrado. E também, com esta pergunta não respondida, isto devia abrir linhas para o Ministério Público extrair certidões e abrir um processo autônomo, voltar a investigar Henriques Machado. Absolutamente. Mas esperemos que a garganta funda, que parece ser Agapito Matavel, está aborrecido por lhe terem sido cortados os salários, e a questão do estômago é sempre importante. Por isso mesmo, todos os polícias que foram presos logo a seguir à morte de Matavel continuaram e continuam até hoje a receber os seus salários. O facto de Agapito não receber salário talvez torne a sua língua mais expedita a trazer a público outros contornos deste assassinato. Os advogados da família ponderam recorrer da sentença que elevou o Estado desta responsabilidade do crime. Esta também é uma via a seguir, Fernando Lima. Absolutamente. E isto deve ser encorajado e apoiado pelas organizações da sociedade civil, uma vez que também é importante realçar que este assassinato não foi um simples assassinato de um indivíduo, de um cidadão, o cidadão Anastácio Matavel. Os tiros disparados contra ele, contra o diretor executivo do Fonga, foram claramente tiros disparados para todas as organizações da sociedade civil que, em todos estes anos difíceis, têm erguido a sua voz para denunciar atrocidades, violações dos direitos humanos e ilegalidades, nomeadamente as ilegalidades que foram cometidas em Gaza, nomeadamente a falsificação dos resultados do recenseamento eleitoral. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vamos acompanhar nos próximos programas. Aliás, ainda falta um capítulo do Agapito Matavel. Mas agora vamos olhar para as mexidas na eletricidade de Moçambique. Nesta quarta-feira, através de uma resolução, o Conselho de Ministros afastou Alice Cola Impija da chefia do Conselho de Administração da EDM, 18 meses depois da sua nomeação, em substituição de Mateus Magala. Para o lugar de Impija, voltou-se a apostar na prata da casa, foi nomeado Marcelino Gildo Alberto, um homem também com 23 anos, acima de 23 anos na empresa, e uma figura vista nos setores energéticos como o homem certo para levar para frente as reformas que a companhia persegue. Considera também que este é o homem certo, Fernando Lima, para uma empresa sempre que esteve debaixo de uma sangria feroz por parte de interesses empresariais conectados ao partido governamental? Bem, nesta altura é difícil de saber se é ou não a escolha certa. Todas as indicações dão o novo timoneiro da eletricidade de Moçambique, que é uma empresa estratégica no nosso país, como um engenheiro com credenciais técnicas bastantes para liderar esta empresa pública. Agora, em Moçambique... Mas, Fernando Lima, é importante lembrarmos que quando foi nomeado Ali Impija, que também é um homem da casa, que substituiu Mateus Magala, que era considerado um outsider, levantou algum burburinho logo no princípio do seu mandato, também era visto como um homem certo por ter muitos anos de casa que é EDM. Pois, Francisco, mas o tal homem certo durou 18 meses. E, portanto, claramente, sem sequer investigarmos o trabalho de Ali Impija, isto demonstra
que o seu desempenho não era o melhor e que, portanto, o governo claramente estava decepcionado com a sua atuação. Para além disso, é importante que se diga que o PCA, agora afastado, tinha uma missão extremamente difícil, que era substituir Mateus Magala, que trouxe, não à EDM, mas a Moçambique, determinados procedimentos com características internacionais, com características das melhores práticas corporativas em todo o mundo, e que fez vingar na EDM, nomeadamente. E há engenheiros da EDM que chamavam a esta equipa de topo da EDM o seu Dream Team, portanto a sua equipa de sonho, que é um qualificativo que habitualmente se atribui às equipas de futebol, às equipas de basquetebol norte-americanas. Portanto, esta equipa de sonho da EDM não foi escolhida por Mateus Magala, não foi escolhida pelo governo de Moçambique. Todos os administradores e os diretores tiveram que submeter as suas candidaturas aos postos de direção da empresa, mais um concurso, e isto irritou também muito os nossos setores xenófobos. Esse concurso era aberto a quadros nacionais e internacionais, para dizer, era aberto a pessoas de todas as nacionalidades que se sentissem que tinham qualificações para ocupar um lugar na direção da eletricidade de Moçambique. Também são conhecidos os termos de referência muito exigentes que Mateus Magala introduziu na área do procurement, que era que é a área das sangrias das empresas públicas moçambicanas, uma vez que, em muitos casos, os concursos públicos são uma verdadeira charada, são concursos que, à partida, já têm um vencedor, vencedores pré-definidos. Portanto, a tarefa de Impinja era muito difícil e, por outro lado, dizem quadros da EDM que conhecem o processo e que acompanharam o processo nos últimos 18 meses, uma das tentações habituais dos quadros de topo moçambicanos, quando chegam ao poder, é imediatamente tentar desfazer tudo o que o seu antecessor fez. E este, por exemplo, terá sido um dos erros de Impinja. Mas, em termos de corolário, e ao contrário do que alguém tenta, ou de que certos setores tentam sugerir, não foi por causa do apagão que se empoleirou numa torre nos arredores de Maputo que o PCA da EDM foi afastado. Isto seria ridículo que tal sucedesse, e estou certo que o próprio Ministro da Energia não concordaria com este tipo de cenário. Falando antes, tocou na questão dos concursos públicos dos administradores. Os administradores já foram nomeados novos e os concursos públicos foram abandonados, Fernando Lima. Claro, portanto, significa que Mateus Magala introduziu práticas heréticas nas empresas públicas moçambicanas, uma vez que outras empresas públicas moçambicanas estavam a pensar introduzir exatamente as mesmas práticas. Ora, estas práticas são altamente subversivas e heréticas, porque retira a esta elite parasita do Partido Frelimo, que vive à custa de lugares nos conselhos de administração, exatamente essa possibilidade
via IGEP, via partido, via Conselho de Ministros, de levarem para casa mais uns milhares de dólares mensais por ocuparem lugares executivos ou não executivos nas empresas públicas, por receberem esses lugares como prémios de campanha eleitoral. Portanto, o Mateus Magala introduziu uma prática, ou tentou introduzir, uma vez que, pelos vistos, não teve sucesso, uma prática muito subversiva e herética na gestão das empresas públicas moçambicanas. Carlos Rumo, que também já estava no fim do seu mandato como administrador, saiu, vai dirigir o projeto de Pantacua, era o administrador de desenvolvimento de negócios, mas parece que a praia dele é mais para projetos. Fernando Lima. Os seus pares e os seus colegas que respeitam muito a capacidade técnica de Carlos Rumo, assim o dizem. Nós não somos técnicos de engenharia eletrónica nem de correntes, como é o caso. Portanto, é importante ouvir estes pareceres, mas um dos cargos para que Carlos Rumo estava posicionado era exatamente ser eventualmente o novo PCA da EDM. Não foi nomeado PCA da EDM, mas vai assumir uma posição extremamente importante, estrategicamente muito importante, e em termos de desafio, penso que ele é muito, muito maior do que dirigir a elétrica nacional. E o Carlos, sendo uma pessoa que adora desafios complicados, penso que se vai sentir muito bem nesta sua nova posição, embora, penso eu, que há questões políticas que o ultrapassam e que serão necessárias para que este projeto de uma segunda barragem sobre o Zambeze venha a acontecer nos próximos anos. Sobretudo quem vai comprar a energia. Absolutamente. Não há nenhum sindicato bancário, nem os chineses, que têm a fama de terem um saco de dinheiro para emprestar a quem pede, nem os chineses estão dispostos, e aliás foram sondados no passado, nem os chineses estão dispostos a meter tanto dinheiro nesta barragem sem um off-taker, portanto, sem alguém que assuma e dê garantias que compra a energia produzida por esta barragem. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, o presidente anunciou um subsídio de risco e empenho para as forças de defesa e segurança a operar em Cabo Delgado e também na zona centro. O subsídio visa moralizar e reconhecer a entrega dos jovens nos 2 teatros de operações. Será esta uma parte da solução para moralizar as forças de defesa e segurança que estão nesses 2 teatros de operações, ou algo de mais profundo tem de ser feito? Francisco, uma parte da questão já foi resolvida, já foi respondida por ti. Claro que outros complementos mais profundos e de natureza estratégica têm que ser introduzidos nas Forças Armadas ou nas Forças de Defesa e Segurança, como agora se diz. Mas a entrega de subsídios é importante e é estimulante. Aliás, não é por acaso que muitas vezes se recrutam profissionais para combater, sem adjetivar esses recrutamentos, e exatamente o maior estímulo para que essas pessoas
combatam é exatamente os pagamentos que recebem. E algumas das questões que os nossos militares têm referido é exatamente os baixos salários. Mas não são as únicas questões. Por exemplo, uma das coisas que é fundamental é que a logística seja muito melhor, portanto, as condições, por exemplo, de alimentação melhorem substancialmente e, dois, também as condições sanitárias, quando eu digo sanitárias, no sentido de que as forças que estão no terreno tenham acesso rápido a cuidados médicos, a evacuações médicas em caso de doença grave ou de ferimentos em combate, porque o Opas é muito afetado quando não se sabe quando vai acontecer a evacuação, se a evacuação irá de facto acontecer. Portanto, os soldados, as tropas, não sabem o que lhes vai acontecer se forem feridos em combate. Portanto, estes dois elementos, as evacuações médicas e a logística, portanto, a alimentação para as forças, é extremamente importante, em complemento com estes subsídios de incentivo àquilo que no passado e noutros exércitos se chamava estar numa zona 100%. E não sei se acompanhou isso, Fernando Lima, e também nós não somos nenhum estrategas militares, né, pessoas que andamos a estudar isso, mas começa a haver algum ruído de um certo descontentamento dentro das Forças Armadas, sobretudo quem é que tem que ter maior protagonismo no teatro dessas operações. E a boca pequena argumenta-se que deviam ser as Forças Armadas, mas neste momento quem aparece muito a dar a cara é a polícia, e parece-me que o assunto está a ser tratado como uma questão de perturbação da ordem pública. Está a acompanhar isso, Fernando Lima? Estou a acompanhar e venho acompanhando há muito tempo. Esta pergunta merecia uma resposta muito longa, mas eu vou tentar sintetizar esta problemática. O envolvimento da polícia ou a preponderância da polícia tem a ver com a própria definição do conflito, e isto são coisas de teoria, da teoria militar. Portanto, tem que se definir qual é a natureza do conflito, quem é o inimigo, portanto, quem é a força opositora. E, claramente, desde o princípio, que se tentou dizer que isto era um problema de lei e ordem. Ora, por definição, a força que responde a questões de lei e ordem é a polícia. Isto explica, em parte, parcialmente, porque a predominância da polícia. Em segundo lugar, e decorrente do próprio Acordo Geral de Paz, considerava-se que o Exército estava contaminado. Estava contaminado porquê? Pela presença de elementos da RENAMO, e isso era pernicioso, nomeadamente no teatro de guerra da Zona Centro. E por isso mesmo que não havia oficiais da RENAMO na polícia, e por isso mesmo que se potenciou a polícia com meios que o Exército nunca teve, nomeadamente forças especiais, meios blindados, uma capacidade de fogo apreciável, e que claramente não é apenas para manutenção de lei e ordem. Por isso mesmo vemos no teatro de guerra de Cabo Delgado muitos carros blindados que são pertença da polícia e não são pertença do Exército. Depois, temos um terceiro elemento que se prende
com a própria estrutura de comando das operações. E aí sim podem começar os problemas. Quem depende de quem, o Estado-Maior de um teatro operacional é comandado por quem? E isto, portanto, depende da própria definição de conflito que se está a enfrentar. São problemas reais, são problemas, por um lado, têm a ver com questões de natureza estratégica e natureza operacional, mas que têm as suas próprias explicações. E, como se costuma dizer, numa situação que não é boa e que tem muitos problemas, começam a surgir, portanto, o apontar de dedos para se tentar explicar as razões do insucesso e, portanto, muitas das clivagens e do falatório de corredores deriva exatamente do mal-estar a operacionalidade das forças do terreno e a sua própria eficácia não ser a melhor. Mas estou a deixar de lado muitas questões, porque a própria natureza da guerra que está a acontecer em Cabo Delgado é questionável. Se tropas que são, ou grupos que são treinados para estarem envolvidos em toma de reféns, em raptos, em operações urbanas, se estas forças especiais são as melhores para operarem na floresta, para terem linhas de logística muito estendidas no terreno, quando numa operação de natureza urbana as linhas de abastecimento e de comando operacional são muito mais limitadas. Só para fechar este tema, um relatório do Instituto Tony Blair, o antigo PM britânico, defende que os ataques de insurgentes em Cabo Delgado devem ser enfrentados a curto prazo e por uma força militar regional para evitar a situação que fique fora do controle. Fernando Lima, esta é uma conclusão que não é nova e já foi defendida por vários estudos e analistas que acompanham com muita atenção a situação de Cabo Delgado. Absolutamente. Penso que é uma contribuição muito importante que, de algum modo, vai ao encontro das últimas constatações do próprio governo de Moçambique e que, a meu ver, deve ser entendido como uma ameaça regional, porque não está em jogo apenas um conflito de potencial natureza confessional, tem a ver com tráfico de pessoas, tem a ver com tráfico de drogas, tem a ver com a posse de recursos naturais, e isso não é um problema exclusivo de Moçambique. A radicalização confessional existe, por exemplo, na África do Sul, que olha com muita atenção para aquilo que se passa em Cabo Delgado, e outros países na região. Aliás, a própria Tanzânia, que pertence ao nosso bloco, também está infectada por estes fenómenos de violência confessional, e, portanto, é importante que a região coordene esforços para debelar estes conflitos, a eclosão de violência, mas não só pela via militar, e este é outro ponto que várias organizações têm vindo a realçar e que é importante sempre realçar. Não há solução militar para este tipo de conflitos. Vamos ao Covid-19. Apesar do número de casos estar a registrar aumentos, cresce cada vez mais, Fernando Lima, vozes que defendem que a atividade econômica deve regressar em pleno. O país já não aguenta mais e as escolas também devem abrir. De que lado é que se posiciona Fernando Lima? É preciso também lhe recordar que próxima semana
o governo vai tomar algumas decisões, tal como prometeu no fim do Conselho de Ministros desta quarta-feira? Bem, esta é uma situação em que todos aprendemos todos os dias, do ponto de vista técnico, em termos da evolução da própria pandemia e dos antídotos que têm sido utilizados para combater, mais uma vez do ponto de vista científico, do ponto de vista estritamente médico e sanitário, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista económico. E está claro que o lockdown, ou seja, o confinamento total, não é uma boa receita, e não é uma boa receita para países como Moçambique. Quando se diz abertura total, nunca poderá ser uma abertura total. Tem que ser uma abertura tomando em conta as lições que temos vindo a aprender da própria pandemia. Por exemplo, quando se procura nos mercados estabelecer novos posicionamentos, novas regras de higiene que não passam apenas pela máscara e pela lavagem das mãos, significa que os mercados têm que existir, mas têm que existir com outras normas de segurança para os utentes do mercado e para os próprios vendedores. Portanto, nós temos que no dia-a-dia aprender a viver com esta pandemia, porque ela não vai acabar e, portanto, uma das lições da própria pandemia é que tem que haver adaptações ao próprio contágio, à própria inclusão da epidemia no seio das comunidades, sem que se paralise a vida das pessoas e a economia das pessoas. E quando eu digo a economia das pessoas, significa as atividades do dia-a-dia das comunidades que lhe garantam a sua própria sobrevivência, para não chegarmos àquele dilema de dizer não morri do Covid-19, morri de inanimação porque não tinha comida para sobreviver. Ora, a nossa resposta e a resposta das autoridades de cada país tem que ser nos dois sentidos: precaver a saúde das pessoas, mas também precaver a saúde económica mínima das pessoas, das famílias e das comunidades. E também vimos esta semana que depois do Estrela foi a vez do mercado de Spamanini. É preciso também lembrar que no município de Maputo tem 22 mil vendedores, dos quais cerca de 11 mil, 50%, estão no histórico mercado de Spamanini. Lá vai a operação. Absolutamente. E a ideia não é acabar com o mercado de Spamanini, mas é acabar com a fauna acompanhante do mercado do Spamanini, acabar com o caos no Spamanini provocado pela proliferação da informalidade das vendas e, por outro lado, reorganizar as próprias vendas. Por exemplo, o Zimpet foi concebido como um mercado grossista. Eu acho que ali se combina tudo. O retalho e a venda por grosso, está tudo misturado, uma vez que toda a gente está em cima de toda a gente e tem desde a banquinha ao montinho, à caixa do tomate ou ao saco de batatas, tudo é vendido no mesmo espaço. Ora, aquilo que penso eu, pretende o município, é que cada mercado deve responder à sua especificidade e, por outro lado, as pessoas devem vender com o mínimo de condições de segurança e quem quer comprar tem que ter condições para se deslocar a esses mercados, porque senão estamos todos inconscientemente a contribuir para uma propagação rápida do Covid-19.
Quem está debaixo de fogo é o Banco de Moçambique. Alguns economistas questionam a autoridade moral do regulador por não ter apresentado as suas contas de 2018 e 2019, mas exige e penaliza muito e com multas pesadas os bancos comerciais, aqueles que não seguem as normas. Fernando Lima, a mulher de César não basta que seja honesta, também tem que parecer. Absolutamente. Ou quem com ferro mata, com ferro morre. Ou seja, não se pode fazer exigências draconianas à banca comercial quando depois, entre portas, assobiamos para o ar. Porquê? Porque não gostamos do parecer dos auditores às nossas contas, porque aparentemente há uma grande promiscuidade entre o fundo de pensões do Banco do Estado, do Banco Central e o próprio banco, e sabemos que o fundo de pensões foi utilizado para sustentar um banco comercial e que no seu terceiro ano pós-intervenção continua a ser um banco com problemas complicados na sua atividade. E também o Comitê de Política do Banco de Moçambique reduziu a sua taxa de juro, a chamada taxa de referência, que é a taxa mínimo, mas argumenta-se em setores econômicos de que é preciso baixar ainda mais esta taxa de juro para que os 500 milhões de dólares da linha de financiamento aberta para mitigar o impacto da Covid-19 sejam injetados diretamente para a economia. Também, por outro lado, estamos a ver que as moedas de referência, o rand e o dólar, não param de subir, mas o Banco de Moçambique diz no seu comunicado que o mercado dispõe de divisas suficientes para apoiar a atividade econômica a curto e a médio prazo. Fernando Lima. Pois, mas aqui há evidentes contradições naquilo que o Banco Central diz e naquilo que acontece. Ora, por que será que as empresas não correram agressivamente para os 500 milhões de dólares que lhes são assinados? É porque, exatamente, não acham que as condições em que este crédito é oferecido beneficiam as empresas e que isto pode ser, eventualmente, uma armadilha que, portanto, estabeleça um garrote sobre a liquidez e o endividamento das próprias empresas. Portanto, ninguém se quer suicidar porque lhe acenam com um crédito de 500 milhões. Os créditos têm as suas condições e, pelos vistos, as condições desse crédito não são aliciantes para as empresas e os próprios bancos comerciais têm mostrado muito pouco entusiasmo por esta abertura do Banco Central. Portanto, se o Banco Central, e penso que vi ainda hoje uma declaração nesse sentido, do administrador de se do Banco de Moçambique, equacionarem se não é preciso revisitar as condições em que este crédito foi anunciado, exatamente para atrair os seus potenciais beneficiários, porque senão esta medida fica no papel. Ora, isto foi uma das medidas mais badaladas no início do Covid-19 e, pelos vistos, ninguém está a utilizar esta facilidade de crédito. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde analisamos e comentamos sobre o julgamento do caso Matavel. Olhamos também para as mexidas na eletricidade de Moçambique, onde foi substituído o seu PCA 18 meses depois. Comentamos sobre a situação de Cabo Delgado, do Covid-19 e fechamos com um tema econômico sobre o Banco de Moçambique. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Nos vemos de hoje há 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.
Pá, ao ver-te a beber, já ia beber vinagre que está aqui à minha frente.